Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça assim em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz questão de iniciar esta homilia rezando a oração do Ângelus. Inclusive, é o costume de se rezar ao meio-dia, né, essa oração, mas quis começar justamente porque a liturgia de hoje nos coloca no centro deste tão importante acontecimento, que é a encarnação do Verbo divino e o cumprimento das profecias do povo de Israel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. No cumprimento dessa profecia está o início da nossa redenção, o início da nossa salvação. Nós temos o valioso costume de recordar o momento da nossa salvação, da nossa redenção, como o momento do Calvário, né? O ápice do amor de Deus, o amor redentor de Deus. Inclusive, hoje nós estamos tendo o privilégio de receber aqui no Santuário do Pai das Misericórdias a relíquia da Santa Cruz, que está ali, né, para veneração. Então é uma graça para nós. E, de fato, esse foi o momento, o ápice da nossa redenção, do amor de Deus, o amor redentor de Deus. Contudo, nós não podemos nos abster de recordar do acontecimento que marca o início da nossa redenção, que é a encarnação do Verbo divino. Porque no momento da encarnação se tem o início da nossa redenção. Ali se dá o início da nossa salvação. No momento em que o Verbo divino se faz carne no ventre da Virgem Maria. E aí a oração de conclusão do Ângelus nos apresenta justamente esse itinerário, quando nós rezamos: derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações,
para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Portanto, nós compreendemos que é no relato da encarnação, quando nós ouvimos dizer que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, que nós começamos a compreender o projeto de salvação de Deus. A salvação se dá ali, inicia-se ali, no Messias esperado, o Messias profetizado, que se fez homem para nos salvar. Deus que vem ao nosso encontro, se abaixou até a nossa condição humana para nos elevar até a sua condição divina. Sem deixar de ser o que era, ele assumiu o que não era, para nos resgatar, para nos salvar. E aí, como São Paulo nos afirma na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E quem é essa mulher? E aí o Evangelho de hoje nos fala, e o nome da Virgem era Maria. Maria. Ela também está no centro desse projeto salvífico de Deus. Aquela que colaborou de modo ativo, dizendo o seu sim a Deus, livremente. Livremente Maria colabora com um projeto de salvação de Deus, dizendo o seu sim. Uma jovem de uma cidade chamada Nazaré, Maria de Nazaré, jovem como as outras jovens, porém já escolhida por Deus, vocacionada pelo Altíssimo. Deus fez de Maria um templo santo, para acolher no seu ventre o Santo dos Santos, Jesus Cristo, a palavra que se fez homem. Contudo, meus irmãos, Maria responde sim, o seu sim livremente, mas Maria também precisou valer-se de sua fé. Porque embora Deus tenha escolhido e preparado Maria, Maria já foi preparada por Deus, vocacionada por Deus, Deus não revela os seus planos totalmente. Maria ainda não compreendia tudo. Ela não sabia de tudo. Por isso que a palavra vai dizer que Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. Maria ainda não sabia, não compreendia tudo, não tinha compreensão de tudo. Embora fosse vocacionada, preparada por Deus para essa missão. E ela precisou também valer de sua fé. Deus vale da nossa fé e da nossa correspondência, da nossa liberdade. Nesse caminho de correspondência com a nossa vocação, ou seja, com a vontade de Deus para nós, Deus não revela tudo de uma vez. Eu penso que até se Deus revelasse tudo de uma vez, a gente correria, se espantaria. Mas Deus não revela tudo de uma vez. Ele vai revelando aos poucos, porque Ele também se vale da nossa fé. Ele também se vale da nossa liberdade de corresponder com o nosso sim, de dizer sim a Ele, assim como a Virgem. Porque Deus não nos impõe nada, Deus nos vocaciona. Deus não te impõe nada, meu irmão, mas Deus te chama, Deus te vocaciona. E aí, se você responde ou não, isso é com você, é na sua liberdade. Por isso que nós precisamos seguir o exemplo de Maria, que por excelência colaborou com o projeto de salvação, ao corresponder com a sua vocação. Maria corresponde dizendo sim a Deus.
nós também somos vocacionados. Eu não sei qual é a sua vocação, você sabe. Eu sei qual é a minha vocação. Deus nos chama, com a nossa vocação, a também colaborarmos com um projeto de salvação, a sermos colaboradores com o plano da salvação, dizendo o nosso sim a Ele. E aí talvez você pode se perguntar, mas eu também colaboro com Deus, com um projeto de salvação? Como assim? Maria, tudo bem, ela foi vocacionada, foi preparada, ela é imaculada, a toda santa, podia sim colaborar e colaborou respondendo o seu sim, mas eu colaborar? Sim, meu irmão, nós também podemos colaborar com o projeto de salvação de Deus, primeiramente com a nossa salvação e com a salvação dos nossos irmãos, porque antes de ser um mérito nosso, esse projeto de salvação em nossa vida é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Assim como foi também uma ação do Espírito Santo de Deus na vida da Virgem Maria. Ela que já tinha todos os méritos, foi preparada para ser a Santa Mãe de Deus, esse templo santo, mas foi também a ação do Espírito Santo de Deus que fez com que Maria colaborasse ativamente com um projeto de salvação, respondendo o seu sim. Porque a palavra vai dizer, como acontecerá isso? Maria pergunta. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, meus irmãos, que nós, embora somos pecadores, falhos, pequenos, de modo algum podemos nos comparar com a santidade da Virgem Maria, mas nós também podemos colaborar com o projeto de salvação à medida em que nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque não é pelos nossos méritos, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos leva a corresponder, a dizer sim e a colaborar com o projeto de salvação, da minha salvação e da salvação dos meus irmãos. E é justamente a palavra de Deus que nos garante isso, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por isso, meus irmãos, nós, com o nosso sim, com a nossa correspondência ao chamado que Deus nos faz, nós podemos colaborar para a nossa própria salvação e para a salvação dos nossos irmãos, porque tudo se faz pela ação do Espírito Santo. Então sejamos dóceis à vontade de Deus, sejamos dóceis à ação do Espírito Santo e, seguindo o exemplo de Maria, mesmo com as nossas limitações, digamos também: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir isso? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí, para já ir terminando, meus irmãos, Maria, a toda santa, aquela que disse sim a Deus e que colaborou com esse projeto de salvação, ela fez muito por nós. Amemos Maria. Façamos de tudo para honrar a bem-aventurada Virgem Maria, para honrar aquela que colaborou com a nossa redenção, com a nossa salvação, dizendo sim e correspondendo com o seu chamado. Amemos sem nenhum receio, sem nenhum medo de estar fazendo algum exagero, porque
por mais que nós tentemos honrar Maria, amar Maria, a Santa Mãe de Deus, nunca será suficiente diante daquilo que ela fez por nós. Ela fez muito por nós, e ela é sim digna do nosso amor e da nossa honra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.